Oi, galera, estamos nós de volta aqui para mais um videozinho aí ajudando vocês nos exercícios, nas avaliações e em tudo mais. Então, não se esqueça, preste bastante atenção na resolução, porque alguns de vocês meio se atrapalharam aí com alguns detalhes no desenvolvimento, principalmente na questão de notação científica, porque no modo geral até a questão da lógica do exercício está mais ou menos correta. Bom, além disso, preparem-se também porque virá aí a recuperação paralela para quem não tirou 10. Então, temos uma nova forma de fazer a recuperação. Você vai escolher um dos exercícios, tanto faz ser exercício resolvido, exercício proposto ou da avaliação, vai alterar os dados, vai fazer os cálculos e aí vai registrar tudo isso, fotografar e me repassar. Então, tem a instrução depois na recuperação paralela. Então, vamos nós para os exercícios a partir de agora. Exercício da nossa avaliação foi o seguinte. Um cubo de aresta 4 cm, construído de prata, sofre dilatação térmica pela redução da temperatura de 86 Fahrenheit para 403 Kelvin. Bom, é uma variação de temperatura, tá? Então, vamos ver o que isso vai dar. Bom, sendo alfa 19 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Quais são as três perguntas do exercício? Qual a dilatação da aresta? Qual o comprimento final? Qual a dilatação da face? Qual a superfície final? Qual a dilatação total do cubo? Qual o volume final? Fórmulas que nós temos para trabalhar as temperaturas, para trabalhar a questão da dilatação linear, para trabalhar a dilatação superficial e para tratar a dilatação volumétrica. Aqui estão todas as fórmulas que a gente vai precisar. Aqui estão elas, tá bom? Então, vamos começar o exercício pela primeira parte. Vamos descobrir essas temperaturas, que valores que dão. Então, vamos lá. Então, nós temos 86 graus Fahrenheit. O primeiro valorzinho que nós temos aqui, ó, 86 graus Fahrenheit. O que precisamos fazer? Pegar esse 86 Fahrenheit e transformar em Celsius. Por quê? Porque o nosso coeficiente de dilatação está em Celsius. Então, vamos fazer a conversão. Para poder converter esse valor, a formulazinha é Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9. Já tratamos disso lá em escalas termométricas. Substituindo os valores, no lugar de Tf, colocamos os 86. Repetimos o restante. Agora, vamos fazer 86 menos 32, que vai dar 54. Agora, fazemos 54 dividido por 9, que dá 6. E agora, o 5 que está dividindo tem que passar multiplicando. E 6 vezes 5, 30. Ou seja, temperatura de partida, 30 graus Celsius. Vamos agora para a segunda temperatura. A segunda temperatura é o 403 Kelvin, que será a temperatura final, 403 Kelvin. Precisamos achar temperatura em Celsius. Novamente, temos fórmula já pronta. Tc igual Tk menos 273. Feito isso, substituímos no lugar de Tk os 403 e a conta é bem simples. 403 menos 273, que vai dar 130 graus Celsius e temperatura final. Bom, temperatura inicial que achamos anteriormente era 30. Temperatura final, 130. Logo, o que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 130 menos 30. Guarde este valor. Em todo o restante do exercício, a variação da temperatura será 100 graus Celsius, que é de 30 até 130. Então, continuemos. Continuando então. Agora é vez de começarmos pela dilatação da aresta, ou seja, dilatação linear, uma única dimensão. Então,
dilatação da aresta, achamos por esta fórmula. Qual é a variação do comprimento? Qual é a dilatação da aresta? Alfa, coeficiente de dilatação, L0, tamanho inicial da aresta, ΔT é o nosso 100 graus Celsius calculado anteriormente. Portanto, 100 graus Celsius, variação da temperatura, alfa 19 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, vamos lá. Aplicando nesta fórmula, o que nós temos? 19 vezes 10 a menos 6, que é esse aqui, é o alfa. O que é esse 4? Comprimento inicial. Está lá, a aresta mede 4 centímetros. 4. O que é esse 100? A variação da temperatura. Feito isso, fazemos aquele processo que já ensinamos uma vez. Pega o 10 a menos 6 e coloca separado e faz a multiplicação primeiro dos números sem o 10 a menos 6, porque 10 a menos 6 significa dividir por 1 milhão. Então, primeiro faça a multiplicação, depois a divisão, tá? Então, fazendo esta multiplicação, 19 vezes 4 vezes 100, vai dar 7.600, vezes 10 a menos 6, ou seja, seria dividir por 1 milhão. Então, aqui está a resposta, aonde negativo tem vírgula, 6 casas depois da vírgula, acrescenta a parte inteira, 7.600. É óbvio que esses dois zeros no final você pode desprezar a partir de agora. Bom, o que é variação de comprimento? É um comprimento final menos o inicial. Está se perguntando o comprimento final, portanto, LF. Então, o LI que está subtraindo deste lado vai passar para o outro lado, somando. Então, está lá, LI mais ΔL, ou seja, a variação mais quanto tinha de inicial. Continuando, comprimento inicial é 4, está lá na aresta, 4. Comprimento inicial, já tínhamos tratado ele aqui como L0, aqui está como LI só para não misturar os números, tá? E qual a variação? Está aqui ela calculada, 4 mais 0,0076, 4,0076 centímetros. Então, este é o comprimento final. Aqui está a variação do comprimento, a variação da aresta, a dilatação da aresta ou dilatação linear. Aqui está o comprimento final. Vamos para a nova etapa. Nova etapa. Agora queremos calcular a dilatação da face. Face significa largura vezes comprimento, face de um cubo, tá? Então, dilatação superficial é uma superfície, é uma área. E qual a superfície final também é a parte da nossa pergunta. Do mesmo processo, usando a fórmula que temos, vamos ter que a variação da temperatura calculada anteriormente era 100 graus Celsius. O detalhe está em descobrir este coeficiente de dilatação, que agora é beta, lá da nossa teoria. Beta é 2 vezes alfa. Se o alfa é 19 vezes 10 a menos 6, você faz só 2 vezes 19 e chega em 38 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Outra coisa que também você tem que calcular. Agora não é mais somente uma aresta, agora é uma face. A face de um cubo é um quadrado, aonde a aresta é 4, lá da geometria. Logo, superfície de um cubo é lado elevado ao quadrado. Se o lado é 4, a superfície é 16 centímetros quadrados. Então, já temos agora todos os itens para poder calcular. Por quê? Beta está aqui, 38 vezes 10 a menos 6. Superfície inicial está aqui, que é 16. ΔT está aqui, que foi calculado, que é 100. Portanto, 38 vezes 10 a menos 6 é o beta, 16 é o S0, 100 é o ΔT. Separa-se o 10 a menos 6 do restante, faz a multiplicação de 38 vezes 16 vezes 100, que isso vai dar 60.800 vezes 10 a menos 6, ou seja, 60.800 dividido por 1 milhão. Ou então, é negativo, tem vírgula.
Quantas casas tem depois da vírgula? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encaixa os 60.800 inteiro nessas 6 casas, dá este número, que pode ser cortado os 2 últimos zeros a partir de agora. Hora de fazer novamente aquele raciocínio que a variação da superfície é a superfície final menos a superfície inicial. Ou seja, se eu quero achar superfície final, então tenho que pegar a superfície inicial que está diminuindo, passando para o outro lado, somando. Ou seja, a superfície inicial mais quanto que variou. Então, qual era a superfície inicial? Está aqui, 16 centímetros quadrados. Quanto variou? 0,0608. Portanto, somando esses dois números, 16,0608 centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado? Porque é superficial, é área. Logo, a variação da superfície foi 0,0608. Qual a superfície final? 16,0608. Vamos para o terceiro item. Calcular agora o volume, dilatação volumétrica. O que é que tem de diferente nisso? Somente que não é mais alfa nem beta, agora é gama, tá? Então vamos achar aqui os valores. ΔT, 100 graus Celsius, já foi calculado. Gama, que é este valor que vai aqui na frente, no coeficiente de dilatação volumétrica. Como são 3 dimensões, largura, comprimento e altura, logo seriam 3 vezes o alfa. Como o alfa vale 19 vezes 10 a menos 6, isto tudo é 3 vezes 19, 57, vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Está aqui o nosso gama para aplicar aqui. Ainda temos que pensar também no volume. Qual é o volume de um cubo? Geometria. Volume de um cubo é lado elevado ao cubo. Se o lado é 4, 4 elevado ao cubo não é 12, por favor. Devo ter percebido aí um ou outro que fez 4 elevado ao cubo igual a 12. Não, 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. E aí, nós temos agora todos os dados para aplicar aqui. Ou seja, primeiro o gama, 57 vezes 10 a menos 6. Depois, volume inicial, 64. Depois, variação da temperatura, 100. Novamente explico, separo 10 a menos 6 para lá e faz 57 vezes 64 vezes 100. E aí, multiplicar por 10 a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Logo, a multiplicação inicial dá 364.800. Se é vezes 10 a menos 6 ou dividido por 1 milhão, o valor é este aqui. Ou seja, negativo, tem vírgula. 6 casas, 2, 4, 6. Encaixa o número, aí está. Os 2 zeros finais podem ser desprezados. Aqui está a variação. Mesmo raciocínio, variação do volume é volume final menos volume inicial. Se eu quero saber o volume final, pego o inicial que está diminuindo, passa para lá somando. Ou seja, o volume inicial mais quanto variou. Isso é o volume final. Ou seja, 64 do volume inicial mais quanto variou. Logo, nós temos aqui 64,3648. Está feito o exercício. Bom, gente, vocês vão ter que recriar esse exercício com outros dados. Essa é a nossa recuperação paralela. E daí fazer o cálculo. Quero somente pedir aquele favor especial. Não esqueça de colocar seu nome, série e turma. Vocês não são a única turma que eu dou aula de segundo ano, senão vai fazer uma mistura muito grande. Outro detalhe é que estou à disposição de vocês. Não se esqueçam, ou pode ser pelo WhatsApp 999434229 ou no e-mail sslb1964@gmail.com ou no chat do próprio Classroom. Mas lembre-se, durante a semana, quarta noite e quinta noite, estou à disposição. Nos outros horários que você me procure, eu
só posso te atender se eu não estiver em trabalho de alguma coisa lá do Ropelato. Então, por favor, dá uma olhadinha nos exercícios, você vai recriar o exercício, vai fazê-lo, tá? E aí a gente vê como é que vai ficar a recuperação paralela de vocês. Não se esqueça, prepara o exercício, resolve, fotografa, posta, que eu vou dar uma olhada depois. Muito obrigado, até a próxima!